em outras aulas gravadas, aulas sobre a autoridade do cânon do Novo Testamento, estamos fazendo a regravação de todo o conteúdo de introdução ao Novo Testamento, no qual serão incluídas essas aulas sobre a autoridade do cânon do Novo Testamento, e também uma outra matéria que trata especificamente da grande obra do apóstolo Paulo, as 13 cartas do apóstolo Paulo. Então eu realizei esse trabalho, ele está disponível no meu site, eu vou deixar o link abaixo para que quem quiser acesse o texto, ok? E aqui eu vou fazer a leitura para que ele esteja disponível também no conteúdo da playlist de introdução ao Novo Testamento. Então você tem primeiramente o índice que está ligado ao trabalho, tá certo? Que você, como já disse, vai ter disponível aí para quem quiser fazer a leitura na íntegra. Mas se você acompanhar pelo vídeo, você terá todo esse trabalho lido para você. Mas quem quiser também ter disponível para baixar, só acessar o link que estará abaixo na descrição do vídeo. Mas no índice que você já pode observar em tela, você tem aí os seguintes temas que serão abordados. Para o capítulo 1, da oralidade aos primeiros registros, as testemunhas oculares. Então, como a introdução ao trabalho, nós estamos aqui dissertando um pouco acerca do primeiro processo de expansão do cristianismo, que não visava tanta preocupação do registro das escrituras, mas sim da propagação. Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio até nós e andou em nosso meio, realizando milagres e maravilhas e proclamando a palavra. E conclamou seus discípulos a também irem por todas as terras proclamando este evangelho, essas boas novas. Então o primeiro movimento foi de proclamação, de divulgação da palavra, de operação de milagres e maravilhas como sinal de confirmação. E com a expansão e também com o tempo passando e a situação na qual esses apóstolos iriam partir para o Senhor e as igrejas ficariam incumbidas então de zelar pela ortodoxia, foi necessário então se procederem os registros. Então acredita-se que discípulos ligados aos apóstolos tenham auxiliado nessa tarefa como amanuenses, registrando então a pregação e o ensino desses apóstolos, que eram testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo. Então cada um abordando na sua perspectiva a grande obra do Senhor Jesus Cristo. E como exemplo da dimensão dessa obra, temos o texto no Evangelho de João, onde diz que se fossem feitos registros de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse e fez, os livros nem caberiam na terra. Então ele usa dessa hipérbole, mas que nos deixa para nós bastante claro que a obra do Senhor Jesus Cristo foi muito maior. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo é muito mais amplo ainda daquilo que pode ser abordado pelos evangelhos. Mas aquilo que está nos evangelhos é aquilo que o Espírito Santo de Deus inspirou os autores a registrarem, porque é o suficiente para a nossa salvação, o suficiente para a nossa edificação no reino de Deus. Então esta é a realidade que nós temos visto nos textos sagrados e que temos vivenciado no nosso cotidiano, na nossa vida, em que somos edificados pela Sagrada Escritura. Então temos aí a segunda da oralidade, depois passamos as primeiras missões, e então entramos no estudo acerca da ordem cronológica aproximada dos escritos, das cartas de Paulo, das epístolas paulinas. E aí vamos sempre fazer uma comparação entre a situação histórica e geográfica, né? Então Paulo, a carta aos Tessalonicenses, provavelmente em 51 d.C., na segunda viagem missionária de Paulo. Aí vamos discutir a questão dos Gálatas, a hipótese de ser esta a primeira carta, o primeiro documento do Novo Testamento, na verdade. Então Cyril William Hansen levanta essa questão de forma muito séria, né? Então temos então a viagem de Paulo à região denominada Galácia, sendo esta a sua primeira viagem. A carta aos Coríntios, provavelmente 56 d.C., está ligada à terceira viagem e assim por diante, até chegar na conclusão, onde abordamos as cartas de Paulo no cânon neotestamentário. A importância e como de fato o cânon do Novo Testamento surge a partir, sim, do grupo de cartas, no grupo de epístolas, material produzido pelo apóstolo Paulo. As 13 epístolas de Paulo formaram a primeira coleção de livros que passa a circular entre as comunidades cristãs.
e são também, né, está nela incluso, sendo o Gálatas, o Tessalonicenses, o primeiro documento, o primeiro registro do Novo Testamento, ok? O primeiro texto sacro do Novo Testamento. Então temos aí uma obra extraordinária realizada pelo apóstolo Paulo, né? Esse que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para espalhar o evangelho pelas terras dos gentios, para realizar uma grande obra como o Senhor Jesus Cristo mesmo falou. Então vamos dar início aqui à leitura do trabalho, para que ele esteja juntamente com a playlist de introdução ao Novo Testamento, enriquecendo seu conhecimento acerca deste importante documento denominado a Nova Aliança em Cristo Jesus. Principiamos então com o texto que diz: Nosso Senhor não deixou ele mesmo quaisquer linhas escritas a respeito de suas palavras e obras, ficando esta incumbência a cargo de seus seguidores que, movidos por sentimentos sinceros e zelosos da verdade, se empenharam em registrar para a posteridade as narrativas tais como foram relatadas por testemunhas fiéis, quer por narrativa acerca dos fatos presenciados em primeira mão, como também por meio de fiel análise acerca dos depoimentos de testemunhas sérias, tal qual foi empreendido pelo Dr. Lucas no Evangelho por esse escrito. Diante dessas breves considerações, percebemos a evidente diferença entre a história de formação do cânon da Antiga Aliança em relação à Nova Aliança, e mais especificamente no que diz respeito às cartas paulinas, o que é o objetivo deste trabalho. Aliás, estes mesmos que, sob pacto firmado na Nova Aliança no sangue de Cristo Jesus, o qual deu-se a si mesmo como testador do novo pacto, quando então deram o impulso inicial para o cumprimento da demanda entregue pelo Senhor, a fim de que esta mesma mensagem do reino por ele proclamada fosse transmitida a todo o orbe, conforme do latim aí, a toda a terra. Tinham eles em mãos os cânones da Antiga Aliança, e foi neles que buscaram a priori os fundamentos proféticos e as provas textuais que inegavelmente apontavam para o Jesus Nazareno, demonstrando prolixamente ser ele o Messias profetizado, o Cristo esperado e agora presente na figura do Emanuel, do Deus conosco, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mediante a pesquisa em trabalhos de autores ortodoxos, pretendemos dissertar sobre o processo de formação de uma parte fundamental do cânon neotestamentário. Vamos analisar o processo cronológico de formação das cartas paulinas, a partir da presente necessidade em preservar a verdade dos atos e das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno, bem como a preservação do conteúdo doutrinário elaborado pelos apóstolos e especificamente pelo apóstolo Paulo, que na batalha pela propagação do reino de Deus, tanto se empenharam no combate às heresias ou a falsidades, na transmissão da doutrina cristã, como eles mesmos advertem em suas correspondências pessoais e coletivas, e na preservação dos relatos relativos aos primórdios da Igreja de Cristo e aos caminhos por onde partiram, a fim de levar a preciosa semente, tal como o Dr. Lucas descreveu em sua obra de cunho histórico, bem como as profecias que tratam da conclusão da história e da bendita herança dos santos que foi revelada pelo Senhor glorioso e ressurreto ao discípulo em quem em seu peito reclinava. Maravilhoso. Isto posto, passamos debaixo da graça e misericórdia do bom Deus e munidos de bons materiais para a pesquisa, a descrever o quanto possível for os aspectos cronológicos da formação de uma parte fundamental do cânon neotestamentário, que denominamos como cartas ou epístolas do apóstolo Paulo, livros que preservaram a essência das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, como também a doutrina, que tem fundamento nestas mesmas declarações de Cristo, e que foram preservadas por suas testemunhas oculares, como dignos de autoridade igual e superior às Escrituras da Antiga Aliança, e que foram interpretadas pelos pioneiros da fé, a fim de suprir as demandas das igrejas recém-nascidas em relação às necessidades de sua época e a preservação da comunhão do corpo de Cristo,
que chegam em nossas mãos como a carta magna que orienta também a nossa prática devida e fé em conformidade ao nosso contexto e em demanda de nossa comunhão no corpo místico de Cristo, a Igreja. Capítulo 1. Da oralidade aos primeiros registros, as testemunhas oculares. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 ao 15. Antes de tratarmos especificamente do objeto de nosso trabalho, vamos analisar alguns aspectos sobre o impulso inicial para a produção dos textos que preservaram a veracidade dos relatos dos apóstolos e discípulos acerca das palavras e atos de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como em relação à doutrina que tem fundamento nele, e a partir da ótica dessa breve narrativa, vamos observar por meio das fontes disponíveis como se deu o processo de transmissão que conduziu a verdade sagrada desde os relatos de Cristo Jesus, o esposo amado da Igreja, passando pelos relatos fidedignos das testemunhas oculares, os alegres filhos das bodas, até a época do jejum, quando enfim não somente o esposo foi tirado enquanto presença física, por sua assunção ao céu, à destra do trono de Deus, mas também as fiéis testemunhas. Quando então seus discípulos, sabiamente movidos pelo Espírito Santo, empreenderam a importante obra de registro, cópia e transmissão textual da verdade que nos foi revelada e que, em harmonia com a antiga aliança, bem como em cumprimento à mesma, nos assegura o acesso às palavras de Cristo e de seus apóstolos e o relato acerca dos primórdios da Igreja. Estes versículos mencionados não tratam especificamente do tema do cânon, mas fazemos alusão a eles como forma de estabelecer uma analogia acerca da disposição das primeiras testemunhas em relação ao problema do registro e transmissão textual das maravilhosas e vivificantes palavras de nosso Senhor e Salvador. Pensemos, qual deve ter sido a sensação dos discípulos de João Batista ante o aspecto alegre que apresentavam os discípulos de Cristo durante seu ministério, e principalmente com que espanto não conviviam com a antítese entre a atitude de seu mestre, João o Batista, e o modus viventes apresentados por Cristo e seus discípulos, o que estabelecia entre eles e aqueles, por certo, um abismo quase que intransponível. E isto é plenamente esclarecido pelas palavras de nosso Senhor quando diz: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Havia, por certo, um claro antagonismo entre o ministério de João Batista, o Elias que havia de vir, ou seja, aquele que encerra o ministério profético da antiga aliança, como Cristo mesmo evidencia em suas palavras, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 13 ao 14. Todavia, Cristo é aquele que nos está inserindo em uma nova aliança em seu próprio sangue. Mateus 26, 28. E os discípulos, como participantes dessa nova aliança, em contraste com os que estavam associados a João e sua mensagem de juízo, não poderiam estar de outra maneira que não extasiados com a presença do noivo amado. Mas até quando durará este maravilhoso êxtase? Talvez do mesmo modo que os discípulos de João Batista, fiquemos de certa forma impressionados em observar, por meio dos parcos testemunhos que nos informam possíveis e aproximadas datas, que de modo algum foi uma preocupação primordial, pelo menos em princípio, para os discípulos, o registro escrito das benditas palavras de seu mestre,
E ao que se deveu este aparente descaso? Entendo que o melhor modo de se aproximar da verdade, enquanto ao fato de as testemunhas oculares não terem se dedicado imediatamente ao trabalho de escribas, registrando os ensinamentos de nosso Senhor, deve-se não necessariamente a algum descaso ou falta de zelo quanto à preservação da verdade, mas sim ao mesmo êxtase espiritual e confiança que foram demonstrados quanto à questão do jejum, acerca do qual foram indagados pelos discípulos de João Batista, ao que lhes foi apresentado como justificativa a nobre presença do noivo, que dispensava qualquer sentimento de tristeza e necessidade de jejuns. Pensemos sucintamente. Por que preocupação quanto ao registro escrito e à aferição da verdade dos relatos sobre as palavras de Cristo por escrito, quando temos o apóstolo Mateus para nos declarar em primeira mão o modo como o Senhor em seu ministério cumpriu todas as profecias veterotestamentárias que apontavam o nascimento, obra, morte e ressurreição do Messias a partir de sua própria experiência com o Mestre, logo após ter abandonado seu posto na alfândega para segui-lo e atender ao chamado. Pense no enorme privilégio que tiveram os antigos quando, para sanar qualquer dúvida sobre os ensinamentos mais particulares que Cristo ministrou para os seus discípulos mais chegados e sobre o grande mistério do Logos encarnado que contraria a lógica dominante entre os gnósticos, puderam eles, ao invés de consultar os rolos de papiro, conversar diretamente com João, o apóstolo amado, aquele que bebeu diretamente desta fonte e poderia descrever com minúcia de detalhes as palavras do Rabi. Que maravilhoso privilégio tiveram os primeiros irmãos em ouvir as poderosas palavras daquele singelo pescador, iletrado, afobado, destemperado, que se apressa em dizer que não negaria ao que duramente ouviu em contrapartida que não somente uma, mas 3 vezes antes do canto do galo, aquele que com ferocidade arrancara a orelha, penso eu que se tivesse mais habilidade, houvera-lhe arrancado a cabeça a Malco, mas que também com a mesma intensidade chorou amargamente diante de sua impotência e traição. Afligiu-se diante das 3 perguntas: Pedro, tu me amas? As quais sararam 3 feridas profundamente abertas, e uma vez curadas e revestido ele do Santo Espírito, pregou com tanto poder que arrebatou de uma só vez mais de 3.000 almas do reino das trevas para o império do amado Senhor. Que intenso prazer não tiveram os irmãos em ouvir este simples pescador, e quem poderia se ater em escrever quando em viva voz poderiam ouvi-los? Assim sendo, o primeiro impulso dos irmãos não foi enclausurar-se em cômodos a fim de gastar tinta e rabiscar papiros em busca de congelar cenas das histórias e relatos dos primórdios de nossa fé. Muito pelo contrário, o primeiro movimento foi intensamente dinâmico, em demanda do cumprimento da grande comissão. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. O que foi possível logo após cumprir-se a promessa feita pelo Senhor acerca do derramamento do Santo Espírito para aqueles dias. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. E revestidos do poder do alto, partiram pelos caminhos em obediência às palavras do Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Ordenança esta que foi cumprida mesmo diante da enorme perseguição.
e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Atos 8:1. Mas revestidos como estavam do poder de Deus, não se intimidavam, nem com a mais severa tribulação a que fossem submetidos, mas corajosamente saíam pelos caminhos empurrados pelos ventos da perseguição e espalhando a preciosa semente do Evangelho. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Atos 8:4. E diante deste quadro, logicamente não podemos observar uma inicial preocupação com o registro escrito, senão a partir do ano 51 depois de Cristo, quando enfim conseguimos inferir uma data para a grande epístola endereçada a uma igreja recém-nascida, e uma provável data de 60 depois de Cristo para o primeiro registro das obras e palavras de Cristo, ao qual convencionou se chamar Evangelho, ou seja, documento portador de boas novas de salvação. Capítulo 2. As primeiras missões da igreja. O nascimento da igreja antioquena e a missão aos gentios. Conforme podemos depreender dos textos que nos restam, mas principalmente das narrativas de Atos dos Apóstolos, a igreja em seus primeiros dias viveu intensamente a manifestação do Espírito, a união, a propagação do Evangelho, primeiro entre os judeus e logo também entre os gentios, principalmente com o comissionamento do 13º apóstolo. E também a implacável perseguição, primeiro por parte das autoridades judaicas, e por fim também pelo Império Romano. Mas tudo isso veio a contribuir definitivamente a fim de que o Evangelho viesse a ser propagado até os confins do mundo conhecido. E para que isso fosse possível, o Espírito Santo apartou para si homens aos quais estava preparando para esta obra fundamental. É neste momento que nos é informado acerca do nascimento da comunidade missionária de Antioquia da Síria. Com as intensas perseguições, aqueles que abraçavam a fé necessariamente tiveram que se espalhar. E mesmo com todo o sofrimento que possa ter-lhes causado, isto veio a resultar em benefício para o reino de Deus, devido à bendita atitude que tomavam diante desses terríveis eventos, conforme nos é informado pelo livro de Atos. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11, 19 e 24.